Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindos. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus, Missão aos Povos. E nós queremos fazer um convite especial para você. Conheça o nosso canal, o canal ADMP TV, um canal de bênção para a sua vida. Aqui no nosso canal você irá encontrar cultos ao vivo, mensagens abençoadas, subsídios teológicos que irão enriquecer a sua aula, o seu estudo bíblico e muito mais. Tudo isso está organizado para você na forma de playlists aqui do canal. Você pode acessar e conferir todo o nosso conteúdo digital. Se você não está inscrito em nosso canal, faça isso agora antes de nossa aula começar. Inscreva-se em nosso canal. Se você já é um inscrito, verifique se você ativou o sininho de notificação que fica logo aí, porque fazendo isso, você ficará por dentro de todas as nossas novidades. Esse canal tem fonte de bênçãos para a sua vida. Vamos, portanto, para a lição do dia. Queridos irmãos e irmãs, antes de nós começarmos propriamente a nossa lição, nós queremos mais uma vez lembrá-los de que essa aula, ela é um aporte, ela é um apoio para que você esteja complementando aquilo que a nossa revista ricamente traz. Esta aula de subsídio não substitui em hipótese alguma a aula presencial que é realizada no domingo. A aula presencial nada mais é do que o corpo de Cristo reunido, estudando a gloriosa e santa palavra do Senhor. A sua presença é muito importante. Portanto, no domingo, procure a congregação mais próxima de sua casa, procure o templo da Assembleia de Deus mais próximo de sua residência e venha estudar conosco a palavra do Senhor. Nós teremos o prazer em recebê-lo, para que juntos nós estejamos meditando como Deus fala por meio da Bíblia Sagrada. E a nossa lição é a lição 4, que tem como título A Função Social dos Sacerdotes. Nós estaremos lendo o texto áureo que está em Lucas capítulo 5, versículo 14, que diz: E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A palavra do nosso Deus é quem diz tal observação. Hoje nós iremos estudar o papel social do Kohen, ou seja, do sacerdote. Nós sabemos que havia uma importância litúrgica, havia uma importância religiosa da figura sacerdotal, mas nós deixamos uma ponta na última aula para lembrá-lo de que também havia um papel transcendente do sacerdote que ia além das suas funções ritualísticas. O sacerdote também possuía uma função social e jurídica. E é isso que a lição de número 4, comentada pelo pastor Claudionor de Andrade, nos traz como reflexão. O início de nossa aula oferecerá suporte para você, professor e professora, tanto relativo ao tópico 1, quanto relativo ao tópico 2. A nossa revista, ela define o papel do sacerdote em 3 aspectos: o aspecto clínico, o aspecto sanitarista e o aspecto jurídico. Nós iremos abordar o aspecto clínico e sanitarista de uma vez só, enquanto posteriormente faremos análise do papel jurídico. Você percebe que em Levítico capítulo 13 e capítulo 14, Deus separa toda uma seção deste manual para discutir com Moisés o papel que haveria em relação às doenças e às enfermidades
que poderiam se abater sobre a nação de Israel. Lembre-se que andando pelo deserto, longe de um lugar fixo, um povo nômade, passeando e peregrinando por lugares tão diversos, a imunidade do povo, normalmente, é natural isso do corpo humano, iria abaixar. Isso acontecendo, teria facilmente propensão a doenças e doenças contagiosas. Além disso, fica claro que, tendo contato com outras terras, tendo contato com outros povos, e mesmo vivendo em situações onde a higiene era um tanto precária, mesmo tendo todo um cuidado ordenado pelo próprio Deus, havia um ambiente que favorecia a proliferação de enfermidades. Portanto, Deus dá a Moisés orientações, tanto profiláticas, ou seja, orientações que visavam combater o surgimento de enfermidades, quanto também orientações de combate uma vez que a enfermidade se manifestasse. Ou seja, Deus dá medidas tanto de prevenção quanto de cuidado em relação a isso. Há uma preocupação natural do Senhor, natural de Deus, com o seu povo em relação a doenças contagiosas. Em Levítico capítulo 13, o que nós encontramos é Deus orientando a Moisés a repassar aos sacerdotes como se procederia a análise da enfermidade, uma vez que houvesse a suspeita de que um membro de Israel estivesse doente, era necessário que fosse feita uma averiguação para saber qual o grau da gravidade daquela doença e se essa doença era contagiosa ou não. Quando olhamos para o capítulo 13, nós percebemos que aparece o termo zarat, em algumas versões, sarat, que é traduzida na Septuaginta por lepra. No grego, entende-se a ideia de lepra. Só que veja só, lepra, meu professor e professora, na Bíblia Sagrada e no grego era um termo genérico. Lepra é um termo grego que se aplica a qualquer doença de pele, a qualquer doença cutânea. É curioso isso, porque quando lemos na Bíblia Sagrada a expressão lepra, a impressão que nós temos é que Deus está falando ou que o povo está tratando com a doença de Hansen, também chamada de hanseníase, que é o conceito moderno, o conceito atual de lepra. No entanto, na Bíblia Sagrada, zarat ou sarat, e no grego lepra, se aplica a qualquer doença de pele, ou seja, nós estamos falando de doenças como, por exemplo, a psoríase, o favo, como, por exemplo, o vitiligo. Todas essas doenças não tinham nome específico, portanto, eram tratadas como lepra. Vale, inclusive, uma ressalva que provavelmente a doença menos comum naquela época era a hanseníase. Isso porque os estudos arqueológicos, até hoje, têm dificuldade em encontrar esqueletos pré-bíblicos que tivessem resquícios do mal de Hansen, ou da doença de Hansen, conhecida hoje como hanseníase. Ainda assim, nós sabemos que ela existiu, principalmente no período em que Cristo esteve na Terra. Se nós pegarmos aí por volta do ano 100, 150 a.C., que é a ascensão do período asmoniano, o período asmoneu, e indo mais para frente, adentrando ao período romano, você vai encontrar fortes resquícios da doença que modernamente nós chamamos de hanseníase. No entanto, vale a ressalva que lepra ou sarat era um termo válido para qualquer doença que se manifestasse na derme de uma pessoa. Evidentemente, existiam doenças contagiosas e outras não. O sacerdote ele não tinha conhecimentos médicos em relação a isso. Portanto, o papel do sacerdote era muito mais de proteger o povo. Digamos,
era um papel de fiscal sanitário, ou seja, era muito mais resguardar o povo de Israel do risco de viver uma epidemia de doenças contagiosas. Não existia remédios eficazes naquela época, não existia uma medicina evoluída, portanto, toda a proteção que o povo de Israel tinha nessa peregrinação baseava-se na observação, na profilaxia, nas questões higiênicas e nos milagres de Deus. É bom deixar claro que quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai perceber que apesar do sacerdote ser o responsável por averiguar o papel daquela enfermidade no indivíduo, ele não curava aquele indivíduo. O máximo que ele ia fazer era colocar aquele indivíduo sobre quarentena. Agora, quando você analisa a Bíblia Sagrada, vai perceber que as curas da lepra, elas aconteciam normalmente pelas mãos dos profetas. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe que há um papel preponderante na cura da lepra dos profetas, perfazendo, portanto, milagres de Deus. E é isso que nós entendemos quando lemos Levítico capítulo 13. A lepra na Bíblia Sagrada, ela frequentemente é associada ao pecado. Isso não quer dizer que ela surgia, as doenças de pele surgiam porque a pessoa havia necessariamente pecado. Claro que não. Uma vez caminhando como ser humano, uma vez vivendo aqui nesta terra, nós estamos sujeitos claramente às doenças, às enfermidades. No entanto, os casos específicos que a Bíblia registra de pessoas que foram atingidas pela lepra, está claro que foram atingidas devido a alguma atitude que haviam cometido e que não condizia com a posição que Deus havia dado. Por exemplo, quando olhamos para o caso de Miriam, a irmã de Davi, ela ousou zombar e ousou afrontar a autoridade profética que Moisés tinha. Portanto, ela caiu com lepra. O caso de Geazi, o servo do profeta Eliseu, que desobedeceu a palavra do profeta e também contraiu lepra. Ou então, nós podemos também falar de Uzias, o rei que usurpou o direito de queimar o incenso, que era no templo, que era uma prerrogativa exclusiva do sacerdote. Esses três exemplos que eu acabei de citar ganharam, foram castigados com uma doença de pele, com lepra. Por quê? Porque haviam desobedecido a um ordenamento explícito de Deus. No entanto, naquela região do Oriente Próximo, era comum você ver a lepra ou doenças de pele associadas, por exemplo, à magia negra. Escritos antigos de medicina, tratados antigos de medicina, mostram que era uma análise comum, era um senso comum daquela época acreditar que a lepra surgia devido a obras de magia negra. E isso, claramente, você encontra, por exemplo, nos escritos dos textos médicos assírios. Existem manuscritos datados, cuja descoberta foi feita em 1923, que mostram claramente como havia já uma ideia no imaginário daqueles povos de que as doenças de pele contagiosas proviam de algum castigo maior. Agora, quando nós olhamos para Levítico 13, nós percebemos que existia pelo menos seis etapas pela qual o sacerdote passava quando iria analisar, quando iria verificar se a doença que havia atingido aquele indivíduo, aquele membro dos hebreus, deveria ser contagiosa ou não, e nesse caso ele seria considerado imundo, ou seja, impuro ou puro. Então, a primeira etapa que tinha era um exame preliminar. Assim que aparecia alguma mancha branca
e sobre essa mancha branca houvesse cabelos, pelos brancos surgindo ali, ou então uma depressão na pele, e essa depressão claramente ela poderia vir acompanhada de uma ferida ou não, de um machucado, de uma laceração ou não, assim que surgia, havia um exame prévio. O capítulo 13, ele começa justamente com essa análise. Uma vez que aquele exame prévio apontasse para uma provável doença contagiosa, esse homem ou essa mulher era encaminhado para o sacerdote. Então, a primeira parte, exame preliminar. A segunda parte uma vez que esse exame fosse inconclusivo, direcionava-se então ao sacerdote para que fosse feito um exame mais aprofundado. Assim que o sacerdote pegava aquela pessoa e a analisava, a terceira etapa consistia da declaração de sintomas específicos. Essa declaração de sintomas específicos foi dada pelo próprio Deus. Deus cuidava tanto de Israel que, sabendo que não havia uma medicina forte entre os hebreus, até porque lá no Egito quem tinha acesso à medicina eram os egípcios. Os escravos se viravam, né? Se viravam em relação a isso em condições degradantes, subhumanas. Portanto, Deus propriamente dá para o sacerdote os critérios de análise da doença. Verificar se eram vermelhas, se eram brancas, se a mancha aumentava, se a mancha diminuía, se havia feridas, se aquela ferida foi provocada por um corte, esse corte produziu, desdobrou-se em alguma coisa mais grave. Então, o sacerdote analisava os sintomas específicos. Uma vez que o sacerdote analisava aquele sintoma, ele diagnosticava aquela pessoa como imunda ou não. Uma vez que ele verificasse, olha, não, essa doença não é contagiosa, ele é puro, pode continuar em nosso meio, ok. Ou então não, ele diagnosticava aquela pessoa como impura. Porém, poderia haver situações que não eram incomuns, em que o exame superficial da pele era inconclusivo. Para evitar que a pessoa fosse abandonada ou excluída da convivência social de forma injusta, o sacerdote poderia aplicar uma observação, uma separação de uma semana. Durante 7 dias, aquela pessoa era isolada, separada, para verificar como se procederia o desdobramento daquela enfermidade. Ao final de 7 dias, aquele isolamento era posto, aquela pessoa se apresentava novamente ao sacerdote. Se apresentando ao sacerdote, seria observado aquela região. Se aquela mancha, que até então era pontual, houvesse se espalhado por todo o corpo, ou houvesse surgido sinais de branqueamento, aprofundamento, surgimento de pústulas, pus, ou até mesmo um vermelhão maior, aquela pessoa era considerada impura. Então essas 6 etapas, elas perfaziam todo o processo pelo qual o sacerdote analisaria e verificaria como estava se desenvolvendo, evoluindo aquela doença de pele e verificar se era ou não contagiosa. Agora, é claro, irmãos, que nós estamos falando de um período difícil. Então, obviamente, o homem falhando, houve sim casos, deve ter havido com certeza casos em que o diagnóstico foi improcedente. Então, Levítico capítulo 13, ele fica muito focado em relação a isso. Um teste que você encontra aqui em Levítico 13, interessante você pontuar, professor e professora, é o teste relativo ao couro cabeludo, porque eles avaliavam como estava o couro cabeludo daquela pessoa. Se o couro cabeludo tivesse manifestado, por exemplo, perda de cabelos,
não é? Ou o surgimento de muita caspa ou alguma coisa como essa, havia indício que poderia haver sinais de lepra. Hoje nós sabemos, pela medicina moderna, que muitas vezes a hanseníase, ela não tem manifestações cutâneas no couro cabeludo. Um teste mais eficaz, talvez feito naquela época também, é o teste da sensibilidade daquela região. Isso porque quando a hanseníase ataca, a pessoa perde a sensibilidade daquele lugar. Então, você pode pegar uma agulha, por exemplo, e espetar aquela pessoa naquele lugar, que ela não vai perceber. Por quê? Porque já está havendo uma necrose dos tecidos. Não é? A Bíblia cita casos, por exemplo, que essa necrose chegou ao cúmulo máximo de espalhar ferimentos, mau cheiro, como foi o caso de Jó. Aquela doença lhe causava perda de membros, causava necrose, mau cheiro, pus, dor terrível, de forma que tinha que se isolar e cobrir o seu corpo de cinzas, porque a cinza, além de mitigar o mau cheiro, também ajudava a diminuir a coceira que as doenças de pele provocavam. Agora, uma vez que a pessoa manifestasse uma cura, uma melhora clínica do seu quadro, e aí você já vai encontrar isso no capítulo 14, nós temos agora o ritual de recebimento dessa pessoa novamente no seio familiar. Esse ritual, ele era feito em 3 etapas. Uma etapa no primeiro dia, uma etapa no 7º dia e uma etapa no 8º dia. Portanto, uma vez que a pessoa manifestasse um processo de cura, para saber se ela poderia ou não voltar para o seio da sua família, ela iria fazer um ritual de 3 etapas. Antes de falar desse ritual, eu queria, no entanto, destacar o que aconteceria quando ele era impuro. Me veio aqui à mente agora, e isso eu acho importante pontuar, porque uma vez que se declarava impuro aquela pessoa, qual era o procedimento agora a ser realizado? Bom, o primeiro procedimento era roupas rasgadas. Aquela pessoa tinha todas suas roupas rasgadas e ela vestia trapos, ela passava a vestir pedaços de roupa. O segundo processo que aconteceria é que ela iria cobrir o seu rosto, cobriria, a vezes cobrir o seu bigode, não é? Mas ela cobriria o seu rosto até para esconder a sua vergonha. Cobrir o rosto é sinal de vergonha. Então, após ter suas vestes rasgadas e vestir andrajos, trapos, o segundo passo, cobrir o seu rosto. Terceiro, aquela pessoa, ela iria começar a gritar, imundo, imundo. Sempre que uma pessoa se aproximasse dela, ela iria gritar imundo, impuro, para evitar que aquela pessoa se aproximasse dela. Além disso, os seus cabelos eram desgrenhados, eram bagunçados. Então, você consegue imaginar a figura de uma pessoa leprosa nesta época? Era algo terrível. No entanto, o sacerdote tinha que tirar a pessoa para evitar que aquela enfermidade se propagasse por toda a nação. Imagina o que aconteceria se uma epidemia de lepra varresse a nação de Israel. Seria terrível. Muito bem, então agora sim, voltando ao fato de que a pessoa começou a manifestar sinais de cura, sinais de que ela estava melhorando, a sua doença estava passando, ela então fazia todo um processo. O primeiro processo, que era o ritual, encontra os primeiros capítulos do versículo 14, e ele basicamente utilizaria 3 itens. Primeiro, a madeira de cedro, ele pegaria a madeira de cedro, pegaria um pedaço de pano carmesim e pegaria 2 aves. Uma ave ele iria matar e misturar o seu sangue ali dentro. E a outra ave ele manteria viva. Ele pegaria essa ave viva, mergulharia nessa mistura que envolvia sangue, água doce, madeira de cedro e carmesim, mergulharia
e seria jogado sobre ele esse líquido 7 vezes. 7 vezes. Sobre ele seria espargido com essa ave viva. Então imagina a cena, um pote de barro, chamado de lançador. Nesse pote de barro você tem água doce misturado com o sangue de uma ave, você tem um pedaço de pano vermelho, pano carmesim, e você tem fragmentos de madeira de cedro. Mergulha-se a ave viva, que não afoga a ave, tá? Só mergulha ela rapidamente e pega e joga aquela água sobre aquela pessoa 7 vezes. 7 vezes. Bom, esse é o primeiro ritual. Depois de 7 dias, aquela pessoa se apresentava para o sacerdote. Na apresentação dela, ela levaria consigo um óleo. A Bíblia diz que é um log de óleo. Um log de óleo seria algo próximo de 250 ml, tá? De óleo. E levaria uma ovelha, ou ovelhas, que seriam queimadas nos rituais de restauração, purificação e aceitação. Restauração, purificação e aceitação. Essa pessoa se apresentar ao sacerdote. Se ela fosse uma pessoa pobre e não tivesse condição de levar uma ovelha, ela poderia levar uma ave de pequeno porte, certo? Essa pessoa apresentava, o sacrifício era feito e ela era ungida com aquele sangue, com aquela mistura. Depois disso, no 8º dia, aquela pessoa no 7º dia, bom deixar bem claro, ela não entrava na casa dela. Ela se apresentava ao sacerdote, mas não voltava para sua casa. Aí sim, no 8º dia, o sacerdote a ungia na ponta das orelhas, na orelha direita, na verdade, tá? No lóbulo aqui da orelha direita, ungia a sua cabeça, o seu dedão da mão e do pé, e aí sim, aquela pessoa estava apta a voltar para o convívio social. Agora, eu quero lembrá-los de que a lepra, e aí é importante você, professor, professora, fazer uma contextualização adequada. A lepra é o exemplo mais claro que nós temos na Bíblia Sagrada, exemplo mais óbvio de um tipo do pecado. Porque o pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou da convivência e da comunhão que nós tínhamos com Deus. Assim como as doenças de pele excluíam o indivíduo da convivência social, o pecado, como uma doença que nos atingiu, nos tirou da convivência do sagrado, nos tirou da convivência com Deus. E não havia cura para aquilo, para o pecado, aos olhos humanos. Mas é por isso que Deus provê para nós um ritual de purificação, baseado na morte de Cristo Jesus, o Cordeiro unigênito de Deus. E assim como a marca de sangue lá em Levítico simbolizava que aquela pessoa estava sendo purificada, o sangue de Cristo Jesus nos lavou e nos lava de todo o pecado. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Cristo nos mostra que em si os imundos são purificados, que em si, pela sua expiação e pela sua comunhão, cerimonialmente somos restaurados a Deus. Eu quero lembrá-los que em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14, a Bíblia diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora,
se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O sacerdote levítico, ele só poderia exercer funções clínicas de averiguação do pecado, sanitaristas, de tirar o imundo meio do povo, mas não podia purificar. Mas Cristo, o sacerdote perfeito, ele limpa, ele purifica, ele lava, ele nos torna alvos como a branca lã. E 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso, professor, professora. Que bênção! Como Deus fala conosco, mesmo através de antigos rituais, que hoje não são mais realizados, mas que tiveram a sua importância na vida. E para finalizar, o nosso último tópico, ele fala sobre as funções jurídicas do sacerdote. Quero lembrá-los que o sacerdote atuava também como um juiz, e a sua atuação, ela estava em 3 campos. Primeiro, garantindo a proteção da família. Sempre houve uma preocupação de Deus com a família. Então, o sacerdote garantia a pureza da família, punindo e evitando pecados como incesto, pecados como traição, adultério. Tudo isso era tratado, a homossexualidade, a bestialidade. Tudo isso estava sob o escopo e cuidado do sacerdote. Então ele agia protegendo o núcleo familiar, porque já era de conhecimento de que o núcleo familiar, ele é extremamente importante desde que o homem vive em sociedade, desde o Éden. Portanto, a primeira função jurídica do sacerdote era garantir a unidade e preservação do núcleo familiar. A segunda prerrogativa jurídica que o sacerdote tinha é a prerrogativa de proteger a propriedade privada. É curioso porque há um cuidado de Deus em relação a isso. O homem ser digno de sua terra, ter direito à sua propriedade e um direito inalienável dado por Deus. Não é um direito criado pelo homem. E por fim, o direito à proteção da vida. Deus, inclusive, protege punindo os assassinos, protege sendo duro com aqueles que atentavam contra o direito da vida, porque nós sabemos que o único que pode dar e tirar a vida é Deus. Portanto, Deus é extremamente duro com pecados contra a vida, envolvendo inclusive preservação dos animais, da mulher grávida, do feto daquela mulher. Ou seja, a Escritura Sagrada, ela é preponderante em preservar a vida, assim como a igreja também o é. Eu quero lembrar-vos, inclusive, que uma prova disso, que foi citada na aula passada, são as cidades refúgio. Quando alguém cometia um assassinato sem querer, por exemplo, estamos trabalhando no campo e de repente eu bato em uma pedra, a lâmina da minha foice quebra e um pedaço ele rebate, ricocheteia e acerta, por exemplo, o pescoço de um colega de trabalho. Aquela pessoa morre. Pela lei eu deveria ser morto. Morreu alguém por culpa minha. Como foi algo que eu não planejei, eu corria para uma cidade de refúgio administrar pelos levitas. E lá eu era apresentado aos sacerdotes e administradores daquele lugar, e uma vez constatando que não houve culpa minha, que não foi algo que eu
falei de propósito, eu tinha minha vida preservada. Portanto, o sacerdote tinha sim uma função jurídica extremamente importante. No período asmoniano, de 175 a.C. a 75 a.C., nós temos que o sacerdote, inclusive, teve um papel de chefe. São chamados reis sacerdotes, onde a família de João Hircano, posteriormente chamada de Macabeus ou Martelo, também assumiram funções reais, levando o povo de Israel a um período de grandiosidade também. Portanto, nós apresentamos aqui subsídios para que você acrescente na sua aula, tornando-a rica, mostrando detalhes cerimonialísticos dos papéis sanitaristas, clínicos e jurídicos do sacerdote. E a nossa lição vai chegando ao final. Nós esperamos que você tenha tirado muito proveito do que nós colocamos aqui e que esta mensagem tenha falado em sua vida. Anote, pondere, filtre aquilo que você acha importante pontuar e a nossa aula será extremamente enriquecida. Nós queremos mais uma vez convidá-lo a inscrever-se no nosso canal, o canal ADMP TV, um canal de bênção para a sua vida. Se você já é um inscrito, clique no sininho de notificação e fique por dentro de todas as nossas novidades. Domingo nós aguardamos você em uma de nossas igrejas para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. Na próxima quarta-feira estará com vocês aqui o professor Leonardo Novaes, que estará ministrando a lição de número 5, uma lição maravilhosa, cujo título é Santidade ao Senhor. Não perca! Toda quarta tem uma aula maravilhosa para você aqui no canal ADMP TV. Que Deus em Cristo Jesus te prospere sempre mais. Amém.